Ambiente de trabalho é sempre um ambiente em que a gente passa a maior parte do nosso dia, né? A gente costuma até dizer assim que passa mais tempo no trabalho do que com a família, né? E aí a gente acaba vivendo na nossa casa. A gente chama às vezes o trabalho de casa também, né? E os colegas de família. Esse ambiente tem que ser um ambiente agradável, né? No mínimo agradável, e ele tem que estar adaptado para as nossas necessidades. Então, é uma troca entre o empregador e o empregado, entre o colaborador e aquele que lhe contrata. Então, existem as leis trabalhistas, existem normas de trabalho em que a gente, como colaborador, e você, como empregador, devem respeitar. Então, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto também, através de uma entrevista, né, e dessa pessoa maravilhosa que já me explicou aqui um bocadinho de coisa, é a Francineide Dias, que diz que a gente pode chamar de Neide Dias, né, Neide? Isso, pode. Bom dia, e eu já queria, na abertura, que você explicasse pra gente o que é ergonomia, o que é essa expressãozinha, que parece até com economia, que eu estava confundindo agora com a Lorena aqui quando fui chamar, qual é o que quer dizer e o que o empregado e o empregador tem que ter, atentar para ela. Bom dia. A ergonomia, ela é uma adaptação da empresa ao seu colaborador e do colaborador à empresa. A empresa, para ela estar ergonomicamente correta dentro dessas normas regulamentadoras, nada mais é do que essa adaptação de forma a fazer um diagnóstico inicial que eles fazem, que hoje, através dessas normas, teve uma atualização em 2022. Essas normas estão entrando, já existiam, mas elas foram atualizadas, facilitou muito para o empresário. Ótimo. Que anteriormente esses empresários tinham um custo maior para fazer esse diagnóstico, que era a AET, que era a Análise Ergonômica do Trabalho. Hoje eles fazem a AEP, que é uma avaliação ergonômica preliminar, onde facilitou muito para que ele pudesse fazer isso. O custo é mais em conta, a forma de trabalho, porque ele já faz a prevenção de risco, tudo dentro dessa avaliação. Mas ele tem que contratar uma empresa para fazer ou trabalha junto com o RH? Como é isso? Porque você está falando em custo, né? Isso. Ele trabalha junto com o RH da sua empresa, é contratado uma empresa que faz os serviços de SST, que são os serviços de norma, que coloca as normas regulamentadoras na empresa. Sim. Faz a prevenção através da avaliação. É um diagnóstico, na verdade, essa prevenção. Certo. Ele vai fazer um diagnóstico no ambiente de trabalho e vai verificar o que está adequado e o que não está adequado. Lembrando que nem sempre não está adequado não significa que precise mudar, por exemplo, o ambiente todo de trabalho. Às vezes não. Às vezes só algum detalhe em algum móvel. Pode dar um exemplo para a gente? Uma mesa, por exemplo. A mesa tem um canto que eventualmente pode provocar um acidente de trabalho. Então, ali a gente já tem hoje peças que a gente pode comprar no mercado que só coloca, ou seja, eu não preciso trocar a mesa. Então, são simples, coisas né? pequenas. Basta adaptar. Adaptação. As cadeiras hoje ergonômicas no mercado tem várias. Aí, às vezes, eu pego um funcionário hoje que ele é de baixa estatura ou de alta estatura, mas se a cadeira é ergonomicamente adequada, que ela pode fazer isso, não preciso trocar a cadeira. Então, quando eu vou comprar esses objetos, é importante que essa mobília esteja ergonomicamente adequada para aquela função que eu vou fazer. Às vezes, ele vai ter que gastar um pouquinho, né? Ele vai ter que, por exemplo, se ele tiver que adaptar mesmo, nesse caso da mesa, só colocar ali o cantinho e tal. Mas se ele contratou um colaborador, um empregado, e de repente ele teve um problema físico, né, um problema de saúde, e aí ele não pode subir escada, um exemplo, descer escada, você vai ter que descer aquele colaborador para o térreo, né, para que ele possa não estar subindo e descendo escada. Eu entendi corretamente, é isso? Sim, isso é ergonomia. Pronto. Porque a gente trata não só a parte de mobília ou do ambiente em si, mas a gente trata também psicológico, Sim. Os riscos ergonômicos que eles estão correndo. Você que está coladinho com a gente agora, eu estou conversando com a Neide sobre essas questões que envolvem as adaptações dos empresários
para os colaboradores, que é justamente o quê? Quando a gente tem que se adaptar de alguma forma com algum móvel, com algum instrumento, com alguma atitude também, né, Neide? Vamos continuar então aqui com a nossa entrevista. E aí eu gostaria de saber de você estava falando sobre doenças, né? Adquiridas durante o trabalho ou que a pessoa já vem, começa a trabalhar naquela empresa já com aquela limitação, vamos dizer assim, e é claro, o empregador já sabe, e aí tem que adaptar. Você pode dar alguns exemplos para a gente, dizer quais são os nossos direitos e deveres? Sim, vamos lá. Geralmente, quando há uma adaptação a ser feita, que é contratado já com alguma deficiência, isso já é adaptado na entrada do funcionário, sim, do contratado. A outra pergunta que você me fez foi com relação às doenças que mais acontecem. Sim. O mais importante desse diagnóstico é isso, é que é feita essa prevenção. E aí, muitas vezes, não acontece essa patologia. E quando acontece, é importante que fique claro que tinha as normas, se ele tiver com tudo em dias, com tudo isso, o ambiente adequado e tudo, sim, então ele se exime dessa obrigatoriedade, de certa forma, mas não vai receber nenhuma sanção por isso. Certo. Caso contrário, existem sanções que podem ser aplicadas nisso. Então, essa é a importância da ergonomia do trabalho, dentro da empresa, desse ambiente adequado, para que ele não tenha, porque há muitas patologias. O Ministério do Trabalho está aí comprovando isso. Sim. Há também algumas regras, normas. As normas, elas são regulamentadoras justamente por esse fator, que é para fazer essa prevenção de risco dentro das empresas. Hoje, essa prevenção é feita diariamente, ao encontrar dentro desse diagnóstico, e aí quando isso é encontrado, essa prevenção é acompanhada diariamente através de técnicas de segurança do trabalho. Agora, quais são as mais comuns? Porque a gente sabe que em todos os casos, né, gente, dentro das empresas, existem alguns problemas que são mais comuns, né? Sim. E que você deve ter pontuado para a gente também. O que o empregador ele tem mais que se adaptar e o que o empregado ou colaborador mais tem de demandas? Olha, o empregador ele tem que se adaptar a todo o ambiente, deixar adequado. O profissional que está desenvolvendo a função, ele é feito a prevenção. Se estiver fazendo a prevenção, essas patologias não vão ser acometidas. Caso contrário, pode até acontecer. E às vezes até você fazendo a prevenção, sim, pode acontecer, porque há profissões que têm um risco de uma grande quantidade de repetitividade. Sim. É o que a gente chama de LE e chama de DORT. Nossa, e o LE é bem... a lesão, né, bem, por isso, ela, hoje em dia, por causa do celular também, né, a gente tem bastante, tendinite também. As mais acometidas hoje são tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, que para quem não sabe o que é aqui, né, no punho. Isso é muito importante para quem trabalha muito com a parte tecnológica hoje, que está muito na moda. E não é nem uma questão de moda, não, mas é uma questão mesmo usual mesmo, porque precisa, necessita mesmo. E não adianta, as empresas vão se adaptando à tecnologia, ela está mudando rapidinho. Outra coisa que a gente nota também é a postura. Eu sempre falo, gente, postura, porque... Olha lá a Lore se ajeitando, a Lorena. Porque na empresa tem diversos tipos de cadeiras, diversos tipos de bancos. Então, assim, não é em todo lugar que você pode se sentar e ficar assim, ó, né? Reta, ereta. Eu tô aqui, ó, essa cadeira. Se eu for sentar, olha aqui, ó, o conforto. Lá. E a minha coluna, como é que fica? E a postura também. Claro que aqui é porque eu tô na frente de uma câmera, também tem um outro tipo de postura. Mas, por exemplo, eu não posso... Você ficar esse tempo todinho aqui, na hora do intervalo, claro que eu vou me recostar. Mas você tá no computador, você tem que ter uma cadeira adaptada. A cadeira tem que ser uma cadeira apropriada, não é isso? A cadeira tem que ser adaptada e existe também a possibilidade desse computador estar adaptado. Ele tem que estar adaptado para ficar à altura. Na altura, ocular. Ó. A Lorena, quanto é que você tem de altura, amiga? 1,67. Sentada. Vamos calcular aí, eu não consigo calcular, mas vamos lá. E ela sentada? Como? 1,40 mais ou menos, né? Isso, a Loris é alta. Então, poxa, o computador não pode estar nem muito embaixo, nem, né? Tem que estar numa altura que seja adaptável para ela, né? Isso tudo. Então, se ela sentir necessidade, que não está legal, a coluna está doendo,
ou alguma coisa, está se tendo sempre, ela vai até o RH, né, conversa. É todo um processo também, né, amiga? É um processo. Geralmente é um processo, é uma adaptação dentro da própria empresa, tanto do profissional quanto do empregador. E é muito importante a gente falar também, não só da parte das leis, porque tem os benefícios para o empregador. Sim. O ambiente de trabalho estando adequado, você tem a possibilidade de aumentar em até 10% o seu faturamento, porque ele vai se Olha aí, desenvolver. empresário gosta de ouvir essa palavra, faturamento. Já faturamento. temos aqui, não estamos falando só de problema não, de gasto não, tá bom? Você também pode faturar, né? Você pode ganhar em cima disso. Imagina, você está num ambiente de trabalho que é adequado, você vai desenvolver com mais qualidade o seu trabalho, você não vai se sentir cansado, você não vai se sentir estressado. O ambiente de trabalho adequado, hoje, não é mais uma questão é uma questão de necessidade. Não é conforto, não. Ele É vai ter um mesmo. retorno, né? Tem um feedback. Você vai poder, se você proporciona um ambiente de trabalho bom, se o Ed tem uma boa câmera, se ele tem um bom fone de ouvido, se ele está uniformizado e chega no local onde ele vai fazer as imagens, é liberada logo a entrada dele, ele vai ter prazer de trabalhar aqui, ele vai ter gosto de trabalhar aqui, ele vai trazer um retorno melhor, porque ele está no conforto, ele está bem adaptado e, inclusive, vai indicar a empresa para outros colegas, não é? Então, e isso vai proporcionar o quê? Um retorno para o dono da empresa e ele vai faturar mais, não é? Porque a empresa vai melhorar e ele vai faturar mais. Agora, se eu reclamar da minha empresa, se eu fizer uma propaganda ruim da minha empresa, se eu pedir alguma coisa e não for adaptado, eu peço uma vez, duas, três, ou eu vou querer sair da empresa ou vou tomar outra medida. Então, não é legal. O retorno é bom quando você faz as coisas dentro das normas, né, dentro das orientações. E a avaliação em si, esse diagnóstico inicial, ele é muito importante, até porque para preencher outros fatores que são importantes, que nem fazer o acompanhamento desse diagnóstico que hoje, foi atualizado na norma, que passou a ser uma obrigatoriedade. É obrigatório. Então, ele vai fazer fazer isso. Existem sanções que podem ser colocadas aí, porque não feito, eles podem responder com uma multa, por exemplo. O Ministério do Trabalho tem essa... O que não é nada bom. O que não é nada bom para o Falamos em empregado. faturamento, o empresário gostou, mas multa, nada. Nada. Bom, Isso Francineide é muito Dias, importante. eu ficaria conversando com você mais, porque falou de trabalho, de direitos trabalhistas e também dos direitos que o empresário e os deveres que ele tem que cumprir. Tem assunto à beça, né? Tem. Mas vamos deixar para outra oportunidade. Fatalmente você vai vir aqui conversar com a Vanusa também, que vai explorar ainda mais esse campo. Mas eu já deixaria aqui uma informação para vocês importante antes de me despedir da Neide, é que dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, segundo aqui a nossa produção levantou, revelam que de 2012 a 2022 foram comunicados, gente, mais de 6 milhões de acidentes, para ser mais precisa, 6 milhões e 700 mil acidentes de trabalho e 25.500 mortes, né? Um número enorme no emprego com carteira assinada. Então, quanto mais você faz uma adaptação no seu ambiente de trabalho para o seu colaborador e você também demonstra suas necessidades e fica por dentro das leis, tanto o empregado como o empregador, mais a sua empresa vai fluir bem e também você, que é colaborador e trabalhador, vai trabalhar com mais segurança, com mais prazer e ter mais retorno no seu trabalho. Muito obrigada, Francineide Dias, você que disse que a gente pode lhe chamar de Neide, né? Você que é fisioterapeuta, né? E que é uma pessoa que realmente dá essa orientação para colaboradores e empregados. Então, eu gostaria que você deixasse aí a sua rede social ou o contato que as pessoas podem fazer para tirar mais dúvidas com você. As pessoas podem entrar em contato na rede de consultores do Brasil, eu estou lá, através do Instagram, lá vai ter todos os contatos, tem o WhatsApp, tem como fazer o contrato, ou seja, lá tem tudo disponível através do Instagram.